Sejam bem-vindos ao Neoncast, a Química em Evidência. Esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos falar hoje sobre a história da empresa, né? Esse é um objetivo nosso, um projeto para tentar alcançar mais os clientes e falar um pouco do que acontece na Neon e na Química, né? Temos aqui hoje os fundadores da Neon, o Luiz Carlos e o Carlos Alberto. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer. E eu acho que a gente pode começar um pouco falando sobre o início, né? Da onde vocês vieram, a experiência que vocês tinham, né? E de onde originou a Neon, né? O Luiz, que foi o fundador, né, Lu? Acho Isso, que você poderia 1994. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Já são quase 30 anos, né, Lu? Eu tinha cabelo preto. Não faz muito tempo. Eu acho que eu não tinha. Eu acho que meu cabelo já era branco. Conta um pouquinho pra gente, Lu, desse início aí. Eu trabalhava numa indústria química e saí dessa empresa e resolvi montar uma, para mim, que eu achei que era uma grande oportunidade de, sabe, você ter uma visão, fazer que é uma coisa que dá muito trabalho, mas vale a pena. E eu simplesmente me aventurei e arrisquei. Era uma oportunidade de negócio naquela época, Justamente. Né? Era outra legislação também, Justamente, tudo muito mais simples, né? Era mais fácil, né? Hoje é muito difícil. E você já começou pensando no Carlos, né? Como que foi isso, né? Então, aí passou um tempo, a Neon começou num espaço pequeno, de 60 metros quadrados, e já tinha colocando alguns funcionários. E o Carlos, meu irmão, também é da área. E chamei ele achou também que era um bom negócio, porque já vinha alguns resultados sempre positivos. E daí em diante o Carlos abraçou junto comigo e estamos aí. Você tinha ideia, cara, do que seria a Neon quando você aceitou na época ser sócio do Luiz? Como que foi isso? Não tinha essa ideia, não. Foi um convite realmente do Luiz. Eu também trabalhava na área comercial, ele também trabalhava. Nós éramos vendedor de produto químico, na verdade, de material de laboratório. E aí eu também me desliguei da empresa onde eu trabalhava. E aí numa conversa, vem trabalhar comigo, vamos montar um negócio aqui. E aí a gente começou, mas realmente o que o Luiz está falando é verdade. Eu já entrei numa empresa que já dava lucro. E é importante. Isso é verdade. Já era bem administrada e já dava lucro. Uma empresa nova que dava lucro. Então foi uma sequência muito boa, assim. A gente passou por algumas dificuldades, mas as nossas dificuldades nunca foi financeira, né? Porque a gente sempre levou muito a sério a empresa, né? Tanto o Luiz, quando nós começamos, e eu. Dinheiro é uma coisa na empresa que a gente respeita muito, né? Então... E deve ser assim mesmo, né? E conta um pouco pra gente, Lu, da onde que surgiu o nome Neon, né? É uma curiosidade, né? Quando eu era vendedor, o que acontecia? Eu vinha uma certa dificuldade das pessoas com os nomes de empresa difícil de escrever e comprido. Aí eu pensei, eu preciso de um nome curto e fácil de escrever, porque facilita muito a pessoa guardar na memória, entendeu? Porque não adianta você colocar um nome muito bonito e ninguém consegue lembrar daquele nome, vai falar de uma situação que aconteceu com aquela empresa para lembrar da empresa. Então, talvez tenha sido a primeira sacada de marketing na história, lá nos primórdios, né? E sempre eu trabalhava numa empresa que fazia material para marketing, para agência de propaganda. Então, eu já vinha de uma visão em marketing. Então foi isso que aconteceu. Aí foi pela tabela periódica Neon. Um nome fácil de escrever, curto, entendeu? E fácil de gravar. E foi isso que veio o nome da empresa, veio o Neon
causa da tabela. Entendi. Pô, legal. Ótima ideia, né? De fato, né? Começou dando certo até no nome. Começou dando certo até no nome, né? E você falou um pouquinho de como era a empresa, né? Era uma empresinha pequena, né? Acho que 60 metros, né? Como que funcionava naquela época? Acredito que não, eram poucos funcionários, né? Então, como que era distribuído isso, né? Eu não tinha muito tempo na área da química. Eu arrisquei fazer o quê? Abrir uma empresa e já fazer o quê? Abrir uma linha neon mesmo de produto. Né? Eu fiz 2 coisas ao mesmo tempo. E isso foi ótimo fazer isso. Porque eu já coloquei a minha marca desde o começo. Então, o que aconteceu? Você deu uma importância muito grande, né? Pro nome, né? Isso. Você já tinha uma marca, né? Você criou uma empresa com uma identificação, isso é realmente. Então já foi identificado, marca Neon, empresa Neon, e daí em diante foi só dar uma sequência, dessa sequência aí, e veio o quê? Muito trabalho, isso foi uma coisa difícil, mas assim, alegre. Isso que é importante, né? Então, um exemplo, eu comprava produto... Porque a gente vendia muito material de laboratório, vidraria, ferragem, porcelana, e eu, ao mesmo tempo, ia fazendo a entrega, tirava a nota fiscal, entendeu? Bem no começo, eu era sozinho, aí começamos a colocar funcionário, o Carlos veio junto, rápido, né? Que já começou a empresa já ter uma evolução grande, em 60 metros quadrados, em pouco tempo, questão de 2 anos, nós já passamos para um tamanho de 1.000 metros quadrados, porque nós já vimos que a gente não ia ter condições de trabalhar mais naquele espaço. E aí foi praticamente vou falar aqui, foi aí que deu o pontapé inicial para a Neon começar a ter o que? Um corpo de uma empresa. E aí veio várias outras coisas que nós vamos conversar, ISO, aí veio bastante coisa. Foi o início do crescimento, de fato, né? Isso. É interessante ouvir de você, né, Calé? Porque já era o período que você já estava com a tua experiência, ajudando o Luiz, né? Dando resultado, né? Essa mudança aí, porque 60 metros para 1.000 metros quadrados é uma grande diferença, né? O que mudou na Neon nessa época, né? E quando foi isso, mais ou menos? Isso aconteceu no ano 2000, Fernando. A Neon existia desde 1994, a gente ficou um período num sobrado pequeno e é muito, muito bom recordar esse período, né? Porque eu tenho esse mesmo sentimento que o Luiz falou agora. Era difícil, mas feliz. Sabe, a gente... ele dá risada assim, mas ele sabe que as nossas reuniões a gente fazia num bar que tinha na esquina, até por espaço. A gente ia sempre tomar um café lá. E esse trajeto, acho que é uns 50 metros, né, Lu? Uns 60 metros até o bar lá que a gente tomava o café. E aí a gente fazia nossas reuniões. E nesse trajeto a gente conseguia resolver todas as nossas pendências. Decidia. Fantástico, a gente decidia as coisas. Como eram nós dois, a gente sempre teve... Nós somos irmãos e a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Tanto é que eu nunca briguei com ele nunca me ofendeu. Então a gente já tem uma harmonia muito grande. Então trabalhar junto foi muito bom, sabe? Foi muito feliz, mas tivemos algumas dificuldades. E aí, realmente, a empresa sempre pensando em crescer, sempre respeitando o dinheiro. A gente não tinha muita noção de que caminho, a gente não tinha tudo planejado. As coisas foram acontecendo na Neon, né? A gente não... Nessa época não tinha um planejamento, né? E aí a gente viu a necessidade de mudar. A gente nem queria uma coisa tão grande, mas apareceu, a gente tinha o dinheiro, a gente comprou e realmente isso passou a ser um divisor de água naquele momento para a Neon. Porque aí a gente tinha uma área industrial
A gente iniciou o nosso controle de qualidade lá, laboratório. Como eu, Luiz, sempre pensamos em qualidade. A gente, na pequena reforma que a gente fez nesse galpão, a gente deixou um espaço lá para o controle de qualidade, fez bancada, colocou alguns equipamentos lá e começamos a fazer da Neon uma empresa realmente respeitada e conseguindo sucesso, né? Legal, né? Então, Fê, é uma coisa assim que muita gente fala, como a Neon cresceu? Trabalho, nada mais que isso. Porque eu, Carlos, nós nunca fomos atrás de dinheiro. Dinheiro é consequência, né? É consequência. Né? Então, eu vou te contar uma história rápida. Eu vendia por uma empresa em Suzano. Eu não sei o porquê. Ele falou, eu preciso desses frascos aqui para uma importação. Eu peguei, fui para o Rio de Janeiro, peguei os frascos, saí cedo de casa, 1h da manhã, peguei o frasco que ele precisava e levei até ele. Isso quer dizer o quê? É compromisso. Isso lá em 2000 ainda, né? Não, acho que nem 2000. 2000 ou antes de 2000? Antes ainda. Então, já tinha essa preocupação com o cliente desde o sempre início, foi cliente. A nossa preocupação sempre foi cliente. Sempre foi. E é até hoje, né? E hoje, se você olhar, todo mundo que está na Neon, todo mundo trabalha para cliente, né? Então, e tem um ditado que eu sempre falo, né? Porque teve uma discussão entre funcionários, até falei, quem é que paga seu salário? A Neon. Falei, não, quem paga seu salário é o cliente. A Neon administra. Então, o cliente está sempre em primeiro lugar. Sim, então a gente já tem essa preocupação em... Não, sem dúvida. Sempre foi. E sempre eu faço ainda reunião e sempre eu coloco o quê? Quem é que gosta de pagar uma coisa e receber uma coisa ruim? Ninguém gosta. Então, mesmo que a pessoa é funcionária, a partir do momento que ele é funcionário, ele está comprando aquele produto, um comprador, um químico, ele quer receber aquilo que foi comprado, né? O propósito daquilo. De repente, se for a mais, ótimo, mas a menos nunca. Então, essa preocupação a Neon ainda tem. Eu coloco essa filosofia dentro da empresa, né? E a sorte que eu tenho são dos funcionários. Isso daí, legal. Entendeu? Muitos funcionários já saíram da Neon. Conforme a Neon vem passando por transições, ou às vezes não consegue ficar por algum motivo ou outro, mas a Neon não ia conseguir nunca chegar onde chegou sem os colaboradores. Isso não tem jeito. E eu acho que é legal pontuar, né, antes de a gente continuar o caminho da história, né, falar que a Neon é uma empresa familiar, né, e além de ser 2 irmãos, são 2 sobrinhos, né, que é o Eduardo e eu, né, que também entrou mais ou menos nesse período, nesse começo, né. E é interessante saber que, por mais que seja uma empresa familiar, é uma empresa que funciona muito bem, né? Uma empresa de sucesso, né? Todo mundo se doa muito, né? Então, fica um exemplo para os funcionários também quando você diz isso, né? É muito interessante, porque é algo característico que funciona na Neon, né? Não é uma realidade em todas as outras empresas familiares, né? Para quem é familiar, eu acho que é pior, viu, Fê? Porque a doação é maior, né? Porque eu acredito que hoje todo mundo sabe lá que tudo que se alcança é por mérito, né? Não por parentesco, né? Mas no começo se colocava muito isso em dúvida, né? E hoje eu não vejo mais isso, né? Então as pessoas que estão lá, que eu tenho sobrinho, tenho sobrinhas, são por mérito, porque muitos já passaram por lá e não ficaram. Então, realmente, a empresa seguramente é uma empresa profissional, sabe? Então, o Eduardo, que é um dos sócios, gostava de falar para mim que a gente tinha que entregar muito mais para conseguir a promoção por causa disso, né? Porque era familiar, tinha que dar o exemplo e tinha que provar que merecia, né? Então, a cobrança é maior. A cobrança é maior. Mas acho que talvez seja um dos motivos de sucesso da empresa, né? Porque a gente sempre se dedicou a mais para conseguir aquilo, né? Sim. Isso é muito importante, né? E falando dessa cobrança, né? Com a mudança, acho que do local, né? Com o controle de qualidade,
criou a possibilidade de ter a certificação ISO, né? E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que foi também lá mais pro início, né? Lá para 2002, 2003. É, né? a certificação mesmo veio, você lembra do... Não lembro. Acho que é 2003, Fê. Então, mas Foi. deixa eu até falar uma coisa Então que tá é completando legal. 20 anos, né, de certificação. Sim. Assim, uma coisa que eu gosto muito da Neon, que ela estava no Ipiranga e ela foi comprada por uma construtora. Terreno, né? O terreno, a empresa, né? Mas o terreno. A área Fabril, né? A área Fabril, o escritório, e tivemos que fazer análise de solo. E análise de solo para ver se o solo estava contaminado e deu totalmente negativo. Então, isso daí eu acho legal, né? Porque muita gente acha, pô, a gente mexia com vários produtos tóxicos, corrosível, e não aconteceu nada. Então, quer dizer, nós sempre tivemos essa preocupação, né? E esse teste deu o quê? Deu para mim e para o Carlos o caminho certo para a gente continuar fazendo isso. Né? Mexer com produto químico consciente, né? A gente Então, já tinha Com responsabilidade. Já né? tinha então já tinha responsabilidade ambiental desde aquela época, mesmo Sim. com um sistema totalmente manual, um processo Sim. muito simples, mas mesmo naquela época a gente já garantia mas essa... não se falava muito em meio ambiente. Então, assim, até Contaminação, falava muito pouco. E isso tem um custo, né? E mesmo bastante. assim, Tem. e mesmo assim a gente gastava o que tinha que gastar, se preocupava com isso, né? Isso, e sempre colocando isso para todo mundo, né? Então, eu acho legal isso daí, porque a gente já é um diferenciado desde aquela época, né? Sem ter a cobrança. Por isso que eu queria até colocar esse ponto, Sim. né? Que eu achei assim, acho que é importante, né? A empresa saber, as pessoas saber, mesmo sendo indústria química, você não tem que agredir nada. Você pode crescer sem agressão ao meio ambiente. Vai existir um custo? Sim, entendeu? Mas só que aquilo, o custo é muito baixo do que pode acontecer futuramente. O passivo pode ficar muito grande. Né? E o Carlos, que é do comercial, né, Calé? Você já sentia essa necessidade na época, né? Acho que pela Neon se preocupar em entregar um produto diferenciado, né? A gente também tinha clientes diferenciados, né? E Sim. por isso talvez a certificação da ISO, né? Começou a ter essa exigência, né? E a Neon sempre se preocupou em realmente entregar algo superior, no processo de melhoria contínua, né? Sim. Eu acho que casou muito bem isso na época, né? A gente, eu e o Luiz, né? A gente perdeu nossa sala de reunião, que era o barzinho lá do lado, né, Luiz? E a gente realmente tinha uma outra sala de reunião. Mas e aí a gente precisou tomar algumas decisões difíceis mesmo, viu, Fernando? Que quando nós mudamos para essa área fabril de 1.000 metros quadrados, nós continuamos vendendo papel filtro, tudo que um laboratório de controle de qualidade usa, porcelana, ferragens, papel pH, alguns frascos, mas sempre eu, Luiz, fomos voltados para a área química mesmo, produto químico PA. E esse sempre foi o nosso objetivo, tanto é que nós montamos um laboratório de controle de qualidade, contratamos químico para começar a analisar os produtos que a gente estava lá manuseando. A gente já tinha a nossa marca, já tinha toda essa preocupação com o meio ambiente, com identificação, atender a legislação a nível de transporte de produto químico, de rotulagem, tudo que envolve lei, a gente sempre foi bem atento a isso. E aí a gente teve um momento que a gente teve que decidir se não tinha como trabalhar com ferragens e produto químico. Foi um divisor de água, né? Foi. E aí a gente optou por produto químico. E graças a Deus deu muito certo. Tinha que estar muito consciente, né? Porque vidrarias, as ferragens, os papéis representavam algum faturamento. Representavam um faturamento alto e os próprios clientes, né? Porque os clientes compravam
os produtos químicos junto com a vidraria. Então, ele tinha um fornecedor que atendia o laboratório. Aí, quando você chega e fala, olha, não tenho mais vidraria, o cara fala, então vou comprar em outro lugar. Se você não me vender, eu vou comprar. Vai comprar em outro lugar. Eu não trabalho mais. Então foi que eu acredito que no momento foi algo até rápido dos clientes entenderem, porque Sim. a gente realmente queria entregar um produto superior. E para isso acontecer, a gente tinha que se dedicar àquela linha, né? Tinha que ser especialista, Então, né? rapidamente eles já conseguiram enxergar Sim. essa vantagem, né? Para nós foi super difícil porque tinha que logo dar conta daquela diferença de faturamento que havia sido perdida, né? Mas que realmente deu muito certo. Acho que não é só sorte, isso é trabalho, realmente, é foco, né? E foi muito importante, né? A própria certificação, né? Você despender de um dinheiro para fazer uma acreditação de qualidade, isso no ano 2000, no início de 2000, a gente acha que foi certificado em 2003, então você contratar uma consultoria, treinar os funcionários, ter consciência de processos, foi uma coisa inovadora para a gente. Isso foi sempre foi bem visto para os clientes, e a gente sempre teve bons clientes, né? Então, e era uma necessidade do mercado mesmo, né? Então, clientes que queriam o Neon realmente, porque sabiam o que tinha dentro daquela embalagem. Então, o Carlos até falou uma coisa que é simples, mas é verdade. Sempre bons clientes. Por quê? A preocupação, porque um exemplo, eu trabalhava numa empresa que eu era responsável pela logística. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui para a produção, a área Fabril toda, é mexer justamente nessa área. Até hoje, nós somos imbatíveis em transporte, rapidez. Então, até hoje, o pessoal elogia muito essa área nossa, né? Devido ao que eu tenho um conhecimento lá atrás e já foi implantado isso e até hoje continua. E nós ainda estamos preocupados em ainda melhorar. É a busca pela melhoria contínua, né? Isso. É isso aí. E eu acho que teve essa passagem, né, de certificação da ISO que subiu o nosso patamar, né? Tanto em qualidade como em responsabilidade também, né? Porque, visibilidade. Porque aquilo a certificação é anual, né? Então você tem que manter, né? Exatamente. E a gente faz direito, né? E aí teve essa mudança de portfólio e eu acho que os clientes entenderam muito bem, começou a crescer, ter um aumento de demanda e não dava para ter todo esse controle, toda essa rastreabilidade em Excel, em planilhas, né? Sim. Que eu acho que foi quando foi bem-vindo a entrada do sistema que está na Neon até hoje, né? Acho que era legal também comentar um pouquinho disso, porque foi um divisor de águas também, né? No nosso crescimento e na nossa história, né? Sim. Isso daí. Eu e o Carlos, nós tivemos bastante pontos assim diferentes. Quem trouxe a ISO foi o Carlos. Aí eu apoiei 100%. Quem trouxe o mercante foi o Carlos. Apoiei 100%. E o que eu fiz, ele apoiou 100%. Então a gente... Vocês se completavam, né? Então, quer dizer, ele via... Porque é o seguinte, cada um tem uma visão diferente. Então, não adianta eu fazer isso. Eu tenho que aproveitar a visão dele. E foi o que ele fez. Então, ele trouxe... a ISO, mudamos de patamar. Ele trouxe o mercante, mudou de patamar. Como eu também, eu falei, no transporte, eu preciso disso. Beleza, tem que comprar, tem que investir, vai embora. Então, isso era bom entre eu e o Carlos no começo. Então, um confiava muito no outro, na sua visão e na sua capacidade. E o interessante é que até hoje isso continua, né? Porque com a entrada do Eduardo e a minha entrada também, né? Um completa o outro, né? Cada um foca numa estratégia, cada um foca num desenvolvimento dentro da empresa, traz o próprio podcast, né? Sim. Eu acredito que isso é uma cultura nossa também, né? Sim. Que é uma característica da empresa, por ser familiar, mas que funciona muito bem, né? Isso é muito interessante, né? Até hoje ainda é assim, né? Muito legal isso, existe né? uma confiança mútua, né? No trabalho do outro, né?
lógico, pode ter algumas divergências, isso é comum e é bom que tenha, né? Porque isso é natural, né? Alguém tem que pensar diferente, tem que te mostrar de outro jeito. Mas a confiança no trabalho do outro é muito importante. Fê, a gente está falando muito, eu, Luiz, mas eu posso te garantir que passou muita gente que nos ajudou muito nesse período aí, sabe? São quase 30 anos, né? Então, a gente está falando das decisões, tudo, mas sempre teve muita colaboração de pessoas muito inteligentes, muito focadas, muito voltadas, que hoje são diretores, são supervisores, né? De grandes empresas e estão trabalhando conosco também, né? Alguns ainda trabalham conosco. Alguns trabalham conosco e outros foram para o mercado e tiveram um destaque muito grande. Então, a gente não tinha como segregar os talentos que passaram pela empresa, mas isso é natural, né? Isso acontece com qualquer empresa, mas tudo isso aconteceu com um time, sabe? Nunca... no começo foi eu Luiz e mais duas pessoas, mas depois que começou a se tornar um time, foi sempre um time tomando, ajudando, né, as conquistas, né? Que é uma das crenças do nosso negócio também, que nós acreditamos em quem acredita no negócio, né? Graças a Deus, assim, eu sempre falo que Deus colocou a mão em cima de mim e do Carlos. Isso daí não tem dúvida. E o que acontece? Porque é difícil você lidar com pessoas, cada um vem de uma cultura diferente, necessidade. No geral, desde quando abriu a Neon, nós tivemos muito mais positivo, mas muito, do que negativo. Porque você não tem só positivo. Então, o que o Carlos quer dizer é o seguinte. Hoje nós estamos aqui, caso do quê? Dessas pessoas que pensaram positivo e até hoje tem contato com a gente, né? Até um do gerente me ligou recentemente que o Carlos falou, ele abriu uma empresa, já bateu a meta dele, entendeu? Ele falou, Luiz, já bati minha meta já é maior e eu fico contente de saber que ele ajudou a Neon ajudou ele e hoje ele está cuidando da sua família com uma estrutura muito melhor do que ele tinha. A empresa realmente, ela, além de ela proporcionar essa vantagem para os clientes, né? Eu vou dizer que é uma vantagem porque realmente a gente tenta entregar algo melhor, né? A gente também proporcionou isso para quem fez parte do negócio ou quem ainda faz, né? Claro, né? Aqueles que realmente vestiram a camisa, né? E ainda vestem, né? Isso é muito importante de dizer, né? Essa cultura organizacional que se vê muito na nossa carta de valores, né? Um dos valores da Neon é a família, né? E isso se percebe respirando o ambiente da Neon, né? Uma pessoa que nunca foi na Neon, se chegar na Neon hoje e andar na área Fabril, vai conseguir entender muito bem nossa carta de valores, né? E por que família é um dos valores nossos, né? Isso é muito legal também. E depois a gente teve uma mudança de patamar, né? Porque fomos meio que expulsos da onde nós estávamos, né? Por uma questão que o nosso ramo de atividade era inapropriado já para continuar lá em São Paulo, né? Uma metrópole gigantesca, né? Do lado de residências, né? Tem as questões de ZUP, né? E aí a gente teve a mudança, né? Nós estávamos na ZUP certo, a gente sempre trabalhou correto. Não, mas Mas o que atrapalhou a gente mesmo... Foi a legislação de transporte, porque o produto químico só pode sair depois das 10 e até 17 horas. Uma zona que a gente estava, né? A gente era uma zona industrial, mas aquela região onde a gente estava, entrou uma lei da municipal. Nós estávamos do lado de Ipiranga, então você está cercado pela... Que é a origem da empresa de Ipiranga, né? Então, quer dizer, a entrega de Guarulhos, Lapa, dava 16 horas e estava ainda lá na Lapa. Como ele ia chegar até Ipiranga? E legislação se cumpre na empresa, né? Sim. Então a gente respeita, né? Sim. E aí foi acho que foi um bom empurrão para nós, né?
permitiu que a gente pensasse em se mudar para um local maior, com uma estrutura mais apropriada para a empresa que é hoje, né? Então, o que foi bom também é que nós já tínhamos um terreno também industrial, na época de 12 mil metros. Depois nós até vendemos uma parte que era muito grande, para a gente não tinha essa necessidade. E foi por isso que nós fomos para Suzano, né? Que a gente já tinha um imóvel lá para isso, né? E a parte logística também, né? Logística. Porque, Suzano hoje está muito próximo de Cumbica, né? E hoje a gente atende o Brasil todo. Todas as transportadoras estão em Guarulhos, Cumbica. Então a gente está a 30 minutos, né, de Cumbica. A gente está muito próximo do Rodoanel. Então a parte logística que nos levou também para Suzano. A gente já tinha um terreno lá. Que é uma preocupação que o Luiz já carrega desde sempre. Sim, falou em entrega, falou com o Luiz, né? Sempre foi assim. Todos os clientes enxergam isso, né? Isso não, porque se você parar, na hora que terminar o trecho norte da Dutra até Caeiras, ligar todo o Rodoanel, vai facilitar muito para quem Itaquá, Suzano, Poá, vai ser uma maravilha. Então você vai chegar praticamente em São Paulo todo pelo Rodoanel, que normalmente não tem trânsito. Só quando tem acidente, mas é muito difícil, que é uma via muito segura, uma velocidade boa, quer dizer, ninguém extrapola praticamente, tem radar. Então é um lugar maravilhoso. Eu vou falar uma coisa, para estratégia, Suzano foi excelente. E porque é uma necessidade hoje, né? Essa urgência, todo mundo, tudo é urgente hoje. A gente vive nessa vida totalmente dinâmica, né? Então, pensar sempre tomar as decisões pensando no tempo, na logística, de fato, né? A logística faz toda a diferença. Pensando na necessidade que o cliente vai ter, né? O grande desafio do mundo é logística, né? Tanto é que a gente viu aí nessa pandemia os containers, por causa da pandemia, eles não circularam corretamente, acumularam em alguns países, e aí o caos que causou. Então, hoje a logística e realmente se pensa muito, e é onde é um diferencial muito grande, e você economiza dinheiro e ganha bons clientes você tendo uma boa logística, né? Na pandemia o preço do frete quintuplicou, né? Então não é brincadeira, né? Como que faz para não passar frete internacional, frete internacional, né? Como que a gente faz para não passar isso para os clientes, né? Sim. Tem todo um trabalho. Como é que faz, hein, Fê? A gente faz. A gente faz, mas não é fácil. A gente faz, mas não é fácil, né? Tem que ter uma política pensada nessa cultura que vocês carregam desde sempre, né? Que o lucro, o dinheiro é investido na empresa, né? Então, tendo estoques sólidos, estoques de segurança, proporciona que a gente sofra menos com essas situações que é incontrolável, né? Sim. Acaba tendo algum repasse? É impossível, né? Não ter, mas realmente a gente conseguiu mitigar bem com essa cultura de investir sempre na empresa, né? Isso é muito legal, né? E eu acho que também a gente pode falar um pouco desse período da pandemia, né? Que é um pouco mais recente, né? Sim. Foi um período de dificuldade para a Neon, né? E para todo mundo, né? Foi. Mas que eu enxergo que a pandemia ainda não acabou, né? Mas ela já está numa situação muito mais controlada, né? Mas que eu acho que a gente passou bem por ela, né? Assim, pelo que a fábrica, né? A fábrica continuou trabalhando. Então hoje nós temos assim um gerente bem sério. Então se tornou até fácil. Opa, desculpa. O porquê disso daí? Porque a gente já vem seguindo regras desde lá do começo. Então, na hora da pandemia, tem que passar o quê? Tem que passar X produto, álcool, não sei. Então, todo mundo seguiu a regra. Então, o que aconteceu? Nós ir acompanhando através de estudo o que era bom, ruim, o que não era bom.
E daí em diante, nós começamos a colocar esses procedimentos na fábrica. Algumas pessoas foram pegando Covid, como todo local, mas mesmo assim a fábrica assim, sempre trabalhou, no mínimo, com 70%. Isso foi muito bom. Teve um trabalho do RH muito forte, né? Muito foi criado forte. Um protocolo de segurança muito rígido, porque os clientes dependiam da gente, né? Tinha áreas que não podiam parar porque eram áreas essenciais, né, para a economia, e a gente fornecia para muitas destas áreas, né? Então o RH se preocupou demais nesse período, né, para criar aquele protocolo de segurança para realmente garantir que a Neon não parasse e também garantisse que os funcionários lá estivessem seguros, né? Sim. Então foi um trabalho muito árduo e eu acho que o resultado foi muito bom, né? E é legal também salientar a preocupação da empresa na época, né? Porque vocês não queriam que tivesse cortes, nem de demissões, nem reduções de recebíveis, né? E a gente realmente conseguiu garantir o salário integral de todo mundo naquele período, não teve cortes, a gente superou as dificuldades, os lockdowns, né? A questão do frete, né? E eu acho que foi quase um case de sucesso como que a gente conseguiu fazer isso, né? A pandemia, eu acho que foi o maior desafio que a Neon teve, sabe? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente ficou nem o time todo não sabia o que ia acontecer e a gente, você, Luiz, lembra, a gente passava reunido, eu acho que das 7 da manhã às 9 da noite. Quase todo dia, né? Quase todo dia, inclusive sábado e domingo, né? Alguns sábados e alguns domingos. Tomando decisões, e foi muito legal, né? Legal que eu digo assim, a nossa união, como a gente se fortaleceu na pandemia. Infelizmente, tiveram muitas tragédias, né? Muitas vidas se perdeu aí, mas a gente virou a Neon de ponta cabeça na pandemia, porque se voltou todo mundo para casa, a parte administrativa, a fábrica tinha que trabalhar, a gente tinha responsabilidade, a gente tinha... E aí, realmente, todo mundo se dedicando, muito bem lembrado do RH, que fez um trabalho excelente. A gente não perdeu vida nenhuma de funcionário na empresa. Quase não teve contaminação por Covid, né? Sim. Aquele protocolo de segurança foi super eficaz, né? E a gente, nessa união, a gente se fortaleceu muito. A gente criou o nosso propósito, né? Em pandemia, né? Em pandemia, né? A gente criou nosso propósito. Eu lembro muito bem que no auge da pandemia a gente trouxe uma infectologista para falar com a gente, porque a gente tinha muita dúvida, sabe? Uma médica... Ninguém sabia bem o que estava acontecendo, exatamente, cada um dizia uma coisa diferente e então, a empresa não podia parar, todo mundo dependia da empresa, né? Então, o RH foi bem ativo. Foi bem interessante. Trouxe enfermeiras que trabalhavam na linha de frente. Nós fizemos muitas reuniões falando de saúde, né? E realmente a gente saiu bem fortalecido dessa pandemia, mas foi um momento bem difícil. Você fala, a própria legislação, a gente tinha uma preocupação muito grande com o time todo, que a legislação permitia que se reduzia salário, essas coisas, e a gente, nas nossas decisões, não as coisas não... Se reduzir seria em outro lugar, salário não. Porque a gente não podia fazer isso, a gente podia, a empresa podia demitir, podia afastar... Não, se mantém tudo e foi Porque o nosso diferencial são os nossos colaboradores, sim, né? São. Não, e não foi assim. Então, acho por isso que eu falei do RH, o Carlos falou. Eu me lembro até hoje, a Daniela fez uma reunião com a gente, junto com a Suzana e a Bárbara, para quê?
para fornecer luva para todos os funcionários, para levar para casa, álcool 70, né? álcool 70, porque nós trabalhamos com isso, quaternário, que seria o produto químico para você passar para matar o vírus, né? vírus. Então, assim, a gente forneceu, além de tudo, forneceu material não somente para a pessoa, para a família da pessoa. Que era uma preocupação nossa também, né? Que era uma preocupação. Porque se a família não tivesse bem, o funcionário não ia estar tranquilo lá na empresa. E levava o vírus, né, para dentro da empresa, né? Também, né? Que tem tudo a ver com o nosso valor, que é a família, né? Também nós chegamos, acho que quase 100% de certeza, nós fornecemos luva para o Hospital de Suzano. É certeza que nós fornecemos, sim. Porque E nem estava no nosso portfólio, né? A gente fez isso de forma extraordinária. Extraordinária, por causa da dificuldade de todo mundo. Porque a Neon sempre trabalhou com estoque. Sempre trabalhou, tanto matéria-prima, tudo. Sempre foi uma cultura, eu e o Carlos, sempre estoque. Então, material de segurança, tudo, a gente sempre tem assim, a mais do que um mês, 2 meses. Sempre e nós vimos que a gente já estava começando a comprar e os hospitais estavam sem luva, sem máscara. E aquilo que a gente tinha a mais, nós cedemos para a Suzano. Legal. Isso mostra realmente a nossa preocupação com a comunidade também, né? E eu acho que tem a ver, a gente falou do propósito, né? Provavelmente a gente vai fazer um podcast exclusivo para falar sobre os pilares, né? Sobre valores, crenças, rituais e o próprio propósito. Mas é legal dizer que a Neon construiu o seu propósito na pandemia, né? Sim. Então, a gente deu um salto, né? Um salto de era dentro da pandemia, que foi a construção do propósito. Porque a partir dali, nós tínhamos um motivo real para existir, né? Nós sabíamos o que estavam fazendo lá, né? Exatamente. E a gente pegou uma dor do mercado, né? Sim. Que era muito amadorismo, muita dificuldade que os clientes tinham, porque não recebiam aquilo que esperavam, né? Sim. E a gente queria mudar essa visão, né? Que no Brasil também tinha um produto de qualidade, um produto respeitado, um produto que o cliente poderia consumir com toda a segurança e praticidade possível, né? E aí que a gente criou o propósito, que era de surpreender e transformar o mercado de química fina nacional, né? E criamos também a escala de impacto, né? Que era como que ia medir, né? Que era com projetos inovadores, e a gente decidiu que teriam que ter 25 projetos inovadores até 2025, que vem acontecendo graças ao RH também, né? Sim. Esses dias aí aconteceu a 4ª etapa, né? Semestral, né? E o legal é que o comercial já fez uma pesquisa, né? Acho que foi esse ano, no meio do ano. Marketing, né? O marketing com comercial, né? Eles fizeram uma pesquisa e a maioria dos clientes validaram que realmente, de alguma forma, eles enxergam que a Neon já surpreende ou transforma o nosso mercado, né? Isso então, é muito legal. Fê, uma coisa que até eu ia falar, você acabou de falar, o Carlos, de marketing. Depois que foi criado esse departamento, pelo menos a fábrica, que tem muita convivência, mudou muito. Ou porque sempre eles vêm com inovação, projetos legais. Então, O próprio podcast aqui, podcast. Né? Então, quer dizer, eles estão sempre surpreendendo. Fez uma fusão boa, né, do administrativo com... Deu liga, cara. né? Deu liga. Porque sempre, às vezes, tinha uma pequena assim, diferença, a fábrica, o pedido não chegou, tem que... Hoje, praticamente acabou isso, né? Então, aquilo que tinha algum resíduo, alguma coisa, hoje praticamente está redondo. Eles também fazem esse trabalho de unir a empresa como um todo, né? Isso é muito legal, né? Então, porque o administrativo trabalha em casa, né? E todo o projeto que a gente tem, a gente utiliza hoje o marketing para fazer essa divulgação geral e conseguir mostrar que é um só, né? Um todo, né? Isso é muito importante. Cheguei também, aqui, ó, tava aqui, ó, que bonitinho, ó. Meu nome... Aqui, ó. Trabalho de marketing. Eu nem esperava essa caneca aqui. E eles também colaboraram muito com esse trabalho, porque a gente fez o propósito, fez esses pilares, né, que formam a cultura da empresa, né? E a divulgação em massa foi feita pelo marketing, né? Sim. Então, se a gente não tivesse esse departamento bem estruturado, a gente teria muito mais dificuldade, né? E você vê que E o marketing foi criado na pandemia, né? Na pandemia, praticamente, né? A gente não tinha um departamento de marketing. Fazíamos bem... A gente pode encarar os desafios com 2 olhares, né? Como uma oportunidade. Sim, é isso aí. Né? Então, foi isso.
E a gente encarou como uma oportunidade e foi o período que a Neon fez mais processos, que implementou mais estruturas, que introduziu uma cultura que já existia, né? Mas Sim. acho que formatou e formalizou e criou o propósito, né? E foi nesse período e o marketing realmente ajudou demais, né? Eu acho que pensando nisso, pensando em tudo que foi feito, né? A gente falou da história de forma geral, acho que é legal falar quais são os objetivos da Neon para o futuro, né? Eu queria só falar, eu sei próximos que a gente vai ter você já falou aí, vai Vários ter podcasts. um podcast aí sobre propósito, mas eu só queria falar, não falar de propósito, mas só uma dor muito grande, né? Porque realmente Luiz, a gente tem alguns anos de mercado aí, e uma coisa que sempre me doía muito, porque eu sempre fui comercial, sempre visitei cliente, ouvir dizer que produto internacional, produto americano, europeu, era o primeira linha e o nacional é segunda linha, sabe? Isso sempre doeu muito, né? Então, ter criado um propósito para transformar a indústria química, química fina, foi eu acho que foi a minha maior conquista profissional, porque eu queria muito que as empresas brasileiras pensassem em qualidade, pensassem em colaborador, pensassem como uma empresa internacional mesmo, sabe? Pensar numa embalagem, é desafiante você trocar uma embalagem, sabe? Você pegar a mesma embalagem que internacional, introduzir aqui no mercado e não alterar o preço do produto por causa disso, sabe? Porque a embalagem é em dólar se ela é internacional, né? Sim. É realmente muito complexo. E aí ter criado esse propósito e a gente começou a caminhar, os clientes têm enxergado que a gente tem feito coisas inovadoras e a minha intenção que isso não só para a Neon, eu acho que deveria ser para todas as empresas que comercializam reagente analítico, deveria pensar nisso, sabe? Em falar assim, não tem primeira linha e segunda linha. O produto é PA, ele é PA e não se questiona. E o produto é bom, sabe? É difícil, mas a gente está trabalhando muito para mudar essa cultura, sabe? Eu acho que tá aí o nosso objetivo, né? É conseguir fazer esse propósito valer, né? E mudar essa percepção que o mercado tem, né? E eu acho que se a gente conseguir realmente esses 25 projetos inovadores até 2025, que são sérios, né? A própria embalagem, a mudança de embalagem foi um projeto dificílimo, né? Mas que a gente conseguiu. Eu acho que a gente vai alcançar esse objetivo, né? E tá aí o motivo de uma empresa existir, e o nosso eu gosto demais também. E é um time todo, né? Pensando, né? É que eu tô com o microfone aqui, mas eu tô representando 80 pessoas, sabe? Eu tô falando por 80 pessoas. Então, é um time todo que conhece o propósito e conhece a responsabilidade e assume essa responsabilidade. Então, é muito legal, sabe? Provavelmente o propósito é um assunto que vai sempre sim. aparecer nos nossos próximos podcasts, né? Porque tá muito enraizado já na cultura da organização e os funcionários respiram isso mesmo. Sim. E entendem, né? Que é o mais importante. Porque se não houvesse o entendimento disso, não funcionaria. É o time todo, né? É o time todo. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Agradeço demais a presença de vocês. Mas só que tem muita coisa ainda. Ainda tem muito podcast para vir, assuntos específicos. Tem coisa aqui que, meu Deus do céu. Não, pra gente, a gente já tá, já tá bom. É muita coisa ainda. Não, pra gente já tá bom. 30 anos, né? Não é pouco, não. Não é pouco, não. Não é pouco, não. E, se Deus quiser, virão muito mais aí. Então é isso aí, gente. Ficamos aqui com o nosso primeiro episódio do Neoncast. E com certeza virão muitos mais. Obrigado a vocês. Obrigado, Fê. Valeu, Obrigado, galera. Fê. Um abraço. Um abraço. Até logo. Valeu.